doutora Lúcia Santos está conosco nos estúdios. Você pode participar da entrevista dela, que o prefeito Elmano teria sugerido a instituição de uma fundação estadual de saúde para gerenciar os serviços dos hospitais regionais e os hospitais de referência. E os médicos acham que a história não pode ser bem por aí. Já já nós vamos ouvir o Sindicato dos Médicos com a presidente, doutora Lúcia Santos, tá? Você pode participar da entrevista dela enviando a sua mensagem de texto para a palavra agora, dá um espaço e redige e envia para 50091. Antes, bom, então deixa eu conversar aqui com a doutora Lúcia Santos, presidente do Sindicato dos Médicos. Boa tarde, doutora. Boa Prazer tarde. tê-la aqui. O prefeito de Teresina, e esteve me explicando a assessoria dele, secretário de comunicação, seria a instituição de uma fundação do Estado, que iria fazer a gestão dos hospitais regionais, ia captar recursos para fazer a gestão dos hospitais regionais e os hospitais de referência, deixando livre aí os hospitais municipais. Qual é a visão dos médicos hoje, da classe, com essa opinião do prefeito, essa sugestão, que ele disse que já ouviu isso, inclusive, do ministro Temporão. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Olha, Silas, a gente entende que os problemas públicos, eles têm que ser resolvidos pelos seus governantes. Eu passei o dia vendo, hoje, inclusive aqui no canal, no Meio Norte, o problema, e já ouvi a população reclamando sobre a limpeza pública, que a SDU não estariam funcionando na coleta de lixo. Bom, o que é público tem que ser resolvido pelos governantes, né? E a saúde pública não é diferente. Você não pode entregar o dinheiro público, que é público, para um ente privado administrar. De longe resolveria o problema. Claro. Né? A exemplo disso, nós temos, por exemplo, as fundações. Primeiro que a gente não teria um controle desse dinheiro do que é gasto, dinheiro público que é gasto pelas essas fundações. Exemplo disso, a gente vê o que acontece em São Paulo. As fundações, elas fazem uma triagem dos pacientes que elas atendem, é o que acontece. Então, elas ficam com os casos menos graves, mais simples, e dispensam os casos mais graves que eu queria despender, que eu iria gastar mais dinheiro. Então, é uma triagem, né, até do ponto de vista criminosa. Então, isso acontece nas fundações, a gente vê isso acontecer em São Paulo. Então, do que é grave, o que está acontecendo aqui no HUT, que a gente vê o paciente em cima das macas, e as entidades já vinham mostrando e alertando para isso, a gente vê o paciente em cima das macas, com soro em cima das macas e morrendo em cima das macas, mas está dentro do hospital, onde pelo menos se pode correr, os médicos e os profissionais de saúde, e eles estão estressados por conta disso, eles podem correr e tentar solucionar o problema, que é isso que acontece, por isso que gera o estresse no meio dos profissionais de saúde. Ele vai ter, a população tem que ficar sabendo que ele vai ter o quê? Seu ente querido morrer na calçada e até dentro de casa. E não vai ter nem para quem reclamar em relação, se entregar para uma fundação. Agora a gente tem que deixar bem claro que isso é um problema que não é só da prefeitura. Claro. O governo do estado e prefeitura tem que se reunir para resolver esse problema. Né? Por exemplo, o médico do interior, quando ele encaminha para a capital, não é porque ele não queira trabalhar, seja preguiçoso, não quer trabalhar, longe disso. É porque ele sabe que um caso cirúrgico, simples que seja, ele pode agravar. Por exemplo, a gente tem uma senhora que vai entrar para ter seu trabalho de parto, no hospital desse do interior. No decorrer do trabalho de parto, ocorre uma complicação e tem que se transformar num ato cirúrgico, né? O médico já sabe que, em transformando no ato cirúrgico, já tem uma complicação. E essa complicação pode aumentar. Ou seja, e ele não dispor dos recursos necessários. Essa complicação pode aumentar e ele precisar colocar essa paciente no UTI, com aparelhagem adequada, que lhe dê condições de resolver o problema dessa paciente. Né? Porque ele não resolvendo, não tendo essas condições, ele vai responder pela morte dessa paciente. Com certeza, porque ele sabia que podia agravar e ficou com a paciente. Então, ele vai responder pela falta de aparelhagem do hospital. Então, o que ele faz? Ele encaminha para a capital. Esse é um problema que as entidades já vinham alertando há muito tempo. Mas uma apendicite, doutora, por exemplo, uma apendicite encaminhar para a capital, para a urgência da capital, a apendicite é para se fazer lá na cidade dele, a senhora não concorda comigo? Necessitam de equipamentos tão sofisticados uma cirurgia? Não, se não complicar, né, Silas? Claro. Você entrar, você vai lá, Silas vai lá na cidade do interior, entra com apendicite, vai ser operado. A princípio, está decorrendo tudo bem. No decorrer do ato cirúrgico, o caso complica,
e ele vai precisar de uma UTI para lhe internar. Não tem a UTI aí. Certo. Você vai vir a óbito e o médico vai responder por isso. Não tem como, para se resolver procedimento cirúrgico, mesmo de médio porte, o hospital tem que ser aparelhado. Não tem condições... Tem que ter a resolutividade. Tem que ser aparelhado para ter resolutividade. Porque o médico, ele sabe da responsabilidade disso, caso agrave. Ninguém vai recorrer, não é para o governo do estado ou que não aparelhou o hospital. Vai querer saber que o paciente veio a óbito e quem vai responder isso, com certeza, é o médico. Então, a senhora acha que esse problema aí da sugestão do prefeito e a posição do sindicato é de que a saída tem que ser política, né? Quer dizer, o governo tem que estabelecer, fortalecer os hospitais regionais através de uma política de saúde. Com certeza, não passa por outro lugar, tem que ser a vontade política de aparelhar esses hospitais das cidades do interior, os hospitais públicos, né? Além da aparelhagem, as condições desse hospital conta também com uma equipe médica e equipe de profissional de saúde preparada para atender os casos quando complicarem. Então, a gente não pode fugir disso, não tem outra forma. Doutora, um outro grande problema é que os médicos não querem ir para o interior do Piauí. Pois, Silas, aí chegou num ponto que a gente vem batendo, né? A gente tem que ter concursos públicos com carreiras médicas adequadas, onde o médico não dependa do prefeito do interior para ele ficar trabalhando e quando o prefeito não quiser mais, ele dispensar aquele médico. Então tem que ser carreira médica com vencimentos adequados. E quando eu falo vencimento adequado, não é nada exorbitante, não. Nós estamos falando no piso salarial da FENAM, que é de R$ 8.500 por 20 horas. Né? Que esse piso salarial da FENAM, ela é baseado num estudo que é feito pela Fundação Getúlio Vargas. Então, a gente não está falando de valores irreais e exorbitantes. Então, com carreira médica estabelecida, através de concurso público, salários dignos, a gente vai ter o profissional médico na cidade do interior, independente de vontade política. Nós vamos tê-los lá no interior. Equipando os hospitais e com equipes médicas e de profissionais de saúde também, a gente vai ter condições de ter resolutividade. E tendo resolutividade nesse hospital do interior, as pessoas não precisam vir para a capital e deixar aquela grande demanda como tem no HUT. Só dessa forma... O piso aí seria em torno de 16 salários mínimos, não é isso? R$ 8.500 por 20 horas. Né? Mais ou menos, o salário mínimo do médico. 16, 17 salários mínimos. Isso. Ok, foi um estudo feito pela Fundação Getúlio Vargas, onde ele leva em conta o custo de vida, a qualidade de vida do médico, um vencimento, um valor que ele pudesse ter para ter uma qualidade de vida e se qualificar, que a gente sabe que o médico ele tem que estar constantemente se atualizando. Então, a classe poderá se posicionar contra uma fundação como essa? Com certeza, nós somos totalmente contra, a gente entende que não vai resolver o problema, porque a gente vê isso acontecer no estado de São Paulo. Eles fazem uma triagem e ficam com os pacientes menos graves, os casos mais simples, não resolve. O governo não pode passar a responsabilidade dele para o ente privado, jogar o dinheiro público para o ente privado. Saúde é responsabilidade do governo. Ou seja, os casos de alta complexidade, eles são mais caros, né? Os casos de alta complexidade, aí sim, poderiam vir para o Hospital Getúlio Vargas, que é um hospital de especialidades, para resolver os casos de alta complexidade. Mas de baixa e média complexidade, os hospitais do interior têm que estar aptos para resolver, porque em complicando, não há tempo hábil para se transferir o paciente para a capital. E aí, onde ocorre o risco de vida do paciente, e o médico sabe disso e não joga com a vida do paciente. Ele não aposta com a vida do paciente porque a gente estudou e se preparou, foi para salvar vidas e não apostar a vida do ser humano. Ou não. Agora, vamos ao povo, doutora. Agora eu só queria, Cília, uma perguntinha só antes de começar aí, é com relação à posição do sindicato, com relação a esse trabalho que a categoria faz lá no HUT, essa pressão que existe em cima dos profissionais do HUT para esse atendimento fora do comum. O HUT, ele é um local, uma bomba perto de explodir, né? Porque
com uma demanda enorme de pacientes graves, né? A demanda acima do que ele poderia suportar, os profissionais, tanto médicos como os não médicos, assoberbados e estressados por conta daquele acúmulo de trabalho. Então fica mais difícil ainda quando a gente toca HUT versus salários que são pagos atualmente para os profissionais que trabalham lá, aí é que fica mais complicado, porque um hospital, um local onde tem essa série de problemas, onde os profissionais enfrentam essa série de problemas, aí é que fica muito mais difícil se administrar isso com salários baixos que estão aquém do que deveria ser. Aí é que o problema se torna maior, Paulo. Vamos ao povo então, doutora. Os médicos conseguiram o que queriam no município e no estado. Querem ainda mais o quê, doutora? De jeito nenhum. A gente não conseguia ainda o que queria no município e no estado, né? Os médicos, eles estão tendo uma paciência enorme, porque nós fizemos um plano de carreira, não tivemos aumento do salário, a população tem que saber disso. O que ocorreu foi que a produtividade foi para dentro do vencimento. Por quê? Para que o médico pudesse ter um 13º, ter umas férias e uma aposentadoria pelo menos digna, porque se aposentavam com R$300. Ou seja, seria incorporado. Foi incorporado. Esse é que foi a história das carreiras médicas a nível de estado e municipal, foi isso. Nós não tivemos vencimento real. Está longe de conseguir o que quer. Mesmo assim, do que seria o justo, o necessário. Mesmo assim, a classe médica está com toda a paciência, obedecendo as etapas, para a gente poder, aí sim, depois avançar no vencimento que seria o justo e o adequado. Está longe da gente conseguir o que quer, mas eu logro aqui a classe médica pela paciência que tem, porque sabe que lida com vida humana e sabe da responsabilidade disso. Você tem razão em alguns aspectos, em outros não. Pagar R$9.000 a um médico para ele ser candidato a prefeito daqui a 4 anos é de lascar. Eu digo para quem fez esse comentário... Danado é que o médico realmente chega no interior e danado para se candidatar a prefeito, né? Faz uma política danada. Isso aí justamente vem do que a gente comentou. Ligado, não é? Paga 9.000 médicos, o médico é candidato a prefeito. Aí viu o que a gente comentou, vai ver que ele sai para a política porque não tem nem carreira médica, né? Não tem nada estabelecido no interior, é pela vontade do prefeito local, vontade política. Então é isso que a gente quer acabar, né? Para ter os médicos na cidade do interior com carreiras estabelecidas, independente de vontade. A senhora tem razão, em Corrente, por exemplo, não há nem gesso para engessar a perna de um paciente. Como pode os médicos fazerem alguma coisa? E está perguntando se a senhora quer que um médico no interior trabalhe apenas 1 hora por dia. Eu não entendi essa pergunta. Acho que a senhora falou em 20 horas, né? Por conta que a senhora falou em 20 horas. Nós temos a carga horária de trabalho de todo funcionário público, 20 horas ou 40 horas, ou no caso do médico, 24 horas, que é sistema de plantão. Né? 1 hora por dia não... No caso de 40 horas, aí já é quase dedicação exclusiva. Aí só poderia ser com dedicação exclusiva, que é o que a gente defende. O Hospital Demerval Lobão só tem acadêmico de plantão e atendendo, inclusive, urgências. O que o CIMEP pode fazer para resolver isso? Paulo Souza. Paulo, a gente pode sim encaminhar essa denúncia para o Conselho Regional de Medicina, né, para ser penalizado o gestor, se for médico, ou o diretor médico, que é responsável, que vai responder por tudo isso. Segundo o novo Código de Ética, o diretor médico responde por todas as mazelas no hospital. Então, ele vai ter que ser responsabilizado porque contratou acadêmicos para atender no lugar de médicos. É grave. Tá certo, doutora. Muito obrigado, então, pela sua participação. Tá? Olha, já...